Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, suas circunstâncias, que você possa ter paz e alegria neste dia, que você receba uma unção de graça. O nosso tema hoje é: a fé não conhece derrota. Você nunca viu na sua vida, e nem vai ver, uma pessoa que executou a fé perder uma batalha. A fé não é falar que tem fé. A fé é um pouco mais do que isso. A fé vai além da oração. Você entra em uma ação de fé, e é essa a nossa proposta para você neste momento. A fé não conhece derrota. O que eu peço a Deus, que Ele possa fazer com que você não só tenha fé, não fica na teoria da fé, mas que você execute a sua fé. Que Deus te abençoe. Então, você pode estar perguntando, mas aonde eu encontro a fé? Existe uma receita? Não existe. A fé não é uma receita de bolo. A fé é você gerar. Jesus disse: tende sal em vós mesmos, ou seja, você é o gerador da sua fé, e você vai ser um vencedor se você prestar atenção nesses poucos minutos da nossa gravação. Veja que lá em Romanos 12:3, a nossa referência sempre foi a Bíblia. As pessoas que nos acompanham são pessoas que acreditam nas Escrituras Sagradas, e mesmo você que não acredite, que você hoje possa entender o que a fé pode fazer na sua vida. Então, Romanos 12:3 está escrito assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, como é essa repartição? Porque uns têm fé e outros não. Porque uns são vitoriosos, triunfam, e outros não. Então nós vamos entender isto hoje, esta repartição da fé de Deus. Você pode ter uma fé limitada, imaginável, mas o que nós estamos propondo é a fé inimaginável, aquilo que está fora do seu alcance e que você possa compreender. Então nós vamos na palavra, e para que você entenda da onde vem a nossa fé, qual é a origem da nossa fé. Lá em Gênesis capítulo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Tudo que existe foi criado por Deus. Ele é o Criador. Agora, Deus é antes do princípio. Algumas coisas que nós não compreendemos em Deus, nós não temos como compreender aqui na terra, porque nós somos a partir do princípio que está revelado. Agora, no versículo 3, olha quando ele começa a criar, como que ele criou. Disse Deus, versículo 3 de Gênesis: haja luz, e houve luz. Então, o que nós entendemos? Havia densidade das trevas pela queda dos anjos caídos, a terra perdeu a sua origem e ficou tudo escuro. E Deus entendeu que tinha que haver a luz. E ele disse: haja luz, e a luz houve. No versículo 3, no versículo 4, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então nós temos hoje aos nossos olhos o dia e a noite. Já é a mensagem de Deus mostrando que existem as duas coisas. Então a nossa vida, às vezes prevalece a luz, às vezes prevalece as trevas, na medida em que nós saímos da presença de Deus. No versículo 6, e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. No versículo 7, fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim fez. Então, ele separou os oceanos.
No versículo 9, disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Todos que estudam sabem que a porção de água é muito maior do que a porção da terra, inclusive no nosso organismo, para que a gente entenda o plano de Deus. Agora, você está ouvindo esse vídeo, assistindo, talvez você precisa de Deus em uma coisa grande. E eu quero lhe dizer que você não peça coisas pequenas a um Deus tão grande. Para Ele é o mesmo preço. Você pedir algo grandioso que acompanha a sua fé, ou se você pedir algo pequeno, porque a sua fé é pequena. O nosso Deus, Ele é muito grande. E a palavra fala que tudo na vida é pela fé. Você já percebeu isso? Todas as pessoas que você viu triunfar, criar, ser abençoados, são pessoas que executaram a fé. Então o nosso desafio hoje é não só você disser eu creio, colocar em prática a nossa fé diante desse quadro que nós estamos vivendo. Lá em Romanos 10, 17, fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, Deus está falando com a gente. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E a execução da fé não compreende apenas oração. Tem que haver uma ação concreta. Uma execução da fé é a nossa proposta de hoje. Você colocar em prática a sua fé. Lá em João 5:24, diz assim: quem ouve as minhas palavras e crê em mim, esse tem a vida eterna. Então, tudo é pela fé, inclusive a nossa salvação. Para nós sermos salvos, os nossos nomes constar do livro da vida, é necessário a nossa fé. E nós crermos naquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos o momento da execução da fé. A salvação é pela graça mediante a fé. Lá está em Efésios 2, 8 e 9. Então nós dependemos da graça, por quê? Porque nós somos pecadores. Mas há de haver em nós uma reciprocidade da fé. Da fé, é isso que eu estou te colocando hoje, porque nós temos que atravessar esse período. Nós somos a geração pandemia, né? E é um desafio muito grande, mas a nossa fé tem que entrar em ação. Mateus 7,13 fala que nós não podemos entrar pela porta larga, porque estreita é a porta que conduz à salvação. A porta larga é mais fácil, a pessoa tem mais opção, mais divertimento, o pecado não tem problema, mas esta porta fala que muitos entrarão por ela. Então a fé é você decidir entrar pela porta estreita, que é a obediência da palavra. Nós não somos ingênuos, nós não somos tolos. Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Aquilo que não nos edifica, nos destrói. Então você há de compreender hoje que eu estou fazendo uma proposta para você executar a sua fé. Não viver apenas na aparência da fé. Lá em Marcos 9,41 é quando Jesus fala que tendes sal em vós mesmos, que você gere. Nós temos que gerar essa fé em nós. Às vezes falta coragem, às vezes falta fé, às vezes falta a motivação, o motivo da ação, mas Deus está nos colocando hoje diante dessa situação. Aquela passagem da mulher do fluxo de sangue, que está registrada em Mateus, o que aconteceu com ela? Era uma mulher rica, poderosa, mas de repente teve um problema muito sério, que era o fluxo de sangue, que não parava, a hemorragia. Alguém disse para ela: olha, se você tocar nas vestes de Jesus, você será curada. Aquela pessoa que transmitiu com fé. E eu espero que Deus me dê a unção para transmitir com fé para você, tocar hoje nas vestes de Jesus. E ela
tocou, ela rompeu a multidão, ela saiu da mesmice, ela enfrentou aquela multidão que não permitia que ela chegasse a Jesus, e ela toca nas vestes. Talvez seja o seu desafio hoje, tocar em Jesus, para a sua vida ser mudada. Não importa o seu problema. Aqui eu dei o exemplo do fluxo de sangue. Seu problema pode ser pior. Você pode ter a família enlutada, você pode estar com um enfermo no hospital, você pode ter contraído vírus, seja o que for. A sua fé é que vai fazer a operação. No Salmo número 1, é a base de todos os salmos, e diz assim: bem-aventurado é o homem ou a mulher que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo o que ele fizer prosperará. Eu acreditei na palavra quando eu conheci Jesus, quando a minha vida foi transformada. Agora, eu entendi que a fé por si só, ela cai no vazio. A fé não é uma coisa teórica, não é uma teoria que você resolve com oração, você resolve com execução. Você faz a sua parte, você busca a palavra de Deus. E para que nós não ficamos... quando Jesus estava no deserto, lá ele disse assim, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Então você está ouvindo a palavra. E o motivo da nossa gravação não é, nós não temos outra razão a não ser levar a palavra, porque a palavra de Deus nos restaurou, nos resgatou. Eu quero dar um exemplo prático, porque às vezes a teoria, ela cansa, a filosofia, né? Até todos sabem que a filosofia serve para alguma coisa, mas até hoje ninguém descobriu exatamente para que ela serve. Agora eu quero dar um exemplo prático para você entender. Quando eu conheci a palavra de Deus, alguém conseguiu transmitir para a minha fé o que eu estou tentando fazer hoje para você. Eu já tinha uma vida secular de muito sucesso, mas só que aí de repente eu entro em outro lugar, eu entro em outra seara, que era executar a fé. E ali então eu fiz um propósito com Deus, e falei com Deus que eu queria escrever um livro, mas que esse meu livro, que trata de assunto espiritual, ele teria que ultrapassar as edições dos meus livros da vida secular. Porque eu tenho na vida secular um livro chamado OIM Integrado à Informática, técnico, não tem nada a ver com a palavra de Deus, nem com coisas espirituais, mas agora eu entro em outro lado. E eu escrevi, eu quero lhe mostrar. Aqui está o livro, dá uma olhada direito, acho que é assim que coloca, não sei direito como aparece aí na tela, mas é Fazendo Discípulos. Ele está aqui na 18ª edição, você pode conferir. Este livro é adotado por milhares de igrejas. Eu não estou mostrando o livro para você comprar o livro, porque um livro que chega nessa é o mais vendido sobre discipulado no Brasil, ele não precisa de propaganda. Mas eu estou mostrando o que Deus fez na minha vida e pode fazer na sua. Eu passei a ter uma vida abundante, não que eu sou santo, porque diz que o homem mais santo do mundo, ele peca 3 vezes por dia. Então nós também temos os nossos pecados, até na oração do Pai Nosso, que foi a nossa vida anterior. Que você receba uma unção de poder e graça para executar a sua fé. Eu queria que você guardasse no teu coração que a fé não conhece derrota e que você precisa executar a fé. A fé é um ato de execução, não é uma teoria da pessoa falar que crê. Que Jesus te abençoe, que você receba essa palavra no teu coração e que Deus possa te abençoar, te colocar em sua vida as bênçãos que estão retidas por conta da sua falta de execução. As bênçãos que estavam para serem entregues, eu falo agora profetizando, elas estão retidas porque você não tem executado. Começa hoje a executar, a ter uma fé sobrenatural, a exercer a fé, não teoricamente, além da oração,
você vai ter ação e Deus vai te abençoar. Se você gosta dos nossos vídeos, compartilhe, siga-nos no YouTube. Tem um lugarzinho aí que você tem um sininho, você clica nele para você receber a nossa gravação. E também compartilhe, é um pedido que eu faço, para nós continuarmos levando a palavra ao teu coração. Que esse período vai ser bênção. Nós voltamos a profetizar que nesta primeira quinzena do mês de junho, nós vamos começar a receber notícias melhores dessa pandemia. Se você crê, recebe a palavra e Deus vai abençoar a sua vida, sua casa. E esse é um período. Toda crise tem começo, meio e fim, ela terá fim. E Deus estará com você, se você aproveitar essa oportunidade para executar a sua fé. Até uma próxima. Deus te abençoe.